Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Olá, como vocês estão? Vamos ocupando o nosso lugar aqui na roda, chegando com a nossa energia, com a nossa presença, já trazendo a nossa respiração para cá. Isso. Vibrando para que o melhor aconteça, para a gente seguir aqui nas nossas reflexões, na nossa meditação, nessa noite de domingo. Para quem está aqui, para quem vai assistir depois gravada, também que o melhor aconteça. Nós estamos aqui nesse ciclo falando de alguns temas que se complementam, que se completam, sobre olhar para a nossa realidade como ela se apresenta, aceitar nossa realidade de um lugar interno de apaziguamento, de concordância, para que a partir desse lugar de concordância a vida possa mudar, para que eu possa fazer os movimentos a partir de um lugar de aceitação, não de conformismo. Falamos sobre assumir a responsabilidade, né, pelo nosso poder pessoal de agir. E ontem eu trouxe uma fábula aqui, né, que a gente refletiu um pouquinho sobre ela, que é a fábula dos dois lobos. Essas duas forças que nós temos dentro de nós, né, esses dois lobos que nós temos em nós, que representam as nossas luzes e as nossas sombras. E que a gente precisa escolher qual a gente alimenta. Precisamos reconhecer que eles existem em nós, dar um lugar para eles, porque fazem parte de quem nós somos, mas escolher o que a gente alimenta e quanto tempo a gente fica, muitas vezes, nutrindo o nosso lobo mau, a nossa sombra. E quanto tempo a gente dedica para cuidar do nosso lobo bom, né? Para cultivar e nutrir as nossas virtudes, nossos dons, nossas luzes. E hoje, ainda nesse campo de consciência sobre essas escolhas, sobre a nossa vida como um todo, eu vou trazer para a gente conversar sobre sustentar nossas escolhas, sobre o preço de sustentar nossas escolhas através da nossa postura interna, do nosso posicionamento deste lugar bom, a partir do nosso lobo bom, alimentando as nossas luzes, as nossas potências, o preço de sustentar também as escolhas que a gente faz. Porque toda escolha que a gente faz na nossa vida, né, seja ela boa, seja ela não tão boa assim, existe um preço que a gente paga por ela. O preço de sustentar esse posicionamento, essa postura interna. E quando a gente não sustenta também as nossas escolhas, existe também um preço a se pagar por isso. E quando eu falo de preço, não é nada monetário. São as consequências, sejam elas boas, sejam elas ruins, que vão acontecendo na nossa vida. E hoje, especificamente, esse preço de sustentar nossas escolhas, eu vou deixar ele mais direcionado para quando nós fazemos escolhas que desagradam as outras pessoas, mas que são sobre o nosso autocuidado. Sabe quando a gente escolhe colocar... Tá muito baixo o som? Deixa eu tentar mexer aqui, se melhora. Vou me falando, tá? Da altura do som e da música. Vamos seguindo aqui. Sabe quando a gente faz algumas escolhas e a gente coloca muitas vezes limite em algumas situações? Quando a gente resolve, escolhe sair de comportamentos, de padrões que já não fazem mais sentido para nós. Em algum ponto, em algum momento, a gente vai acabar desagradando alguém, né? Vai desagradar alguém próximo, vai desagradar alguém muitas vezes na nossa própria família, vai desagradar alguém no nosso ambiente de trabalho, nos nossos relacionamentos sociais. E esse lugar de desagradar o outro pode trazer pra gente um sentimento de desconforto, de culpa, de consciência pesada, até da gente estar fazendo algo errado. E isso é um preço que a gente paga por muitas vezes escolher colocar um limite saudável na nossa vida. Então, o preço de desagradar o outro, ficar com a nossa consciência muitas vezes pesada
por isso, desconfortável, mas sentir que a nossa vida fica mais leve, percebem? Toda vez que eu faço uma escolha, eu tenho um preço por ela. E um deles é desagradar alguém. Desagradar muitas vezes nosso pai, nossa mãe, nosso marido, nosso chefe. Só que essa escolha, quando eu faço ela a partir de uma postura interna de consciência, a partir de uma postura interna movida pelo meu lobo bom que a gente falou ontem, movida a partir do amor, da compaixão, a partir de um autocuidado por mim mesmo, a partir do apaziguamento interno comigo, isso tem um poder de me fazer deixar a minha vida mais fluida, mais leve. E aí eu preciso também entender que muitas vezes eu vou ter que sustentar um campo de consciência de desagradar alguém. Ficar desconfortável muitas vezes porque as pessoas não vão entender o limite que você coloca, não vão entender o seu posicionamento diante de uma coisa que muitas vezes você passou a sua vida inteira fazendo aquele movimento e quando você percebe que aquilo não faz mais sentido, que aquilo te traz desconforto, que aquilo te deixa emocionalmente insatisfeito, quando aquilo chegou no limite para você que não é mais saudável e você toma a decisão de mudar, de fazer diferente para cuidar de você mesmo, as pessoas muitas vezes vão se assustar, não vão entender e vão querer que você volte a ser como você era antes. Só que talvez ser como você era antes, como você agia antes, não seja o caminho ideal para você. E quando você faz isso a partir do movimento interno, gerado pelo autoconhecimento, pela sua busca interior, né, movido pelo lobo bom, né, ancorado, posicionado nas suas luzes, pedindo auxílio e orientação para Deus, para o seu mestre, para os seres de luz que te acompanham. Quando você faz isso de um lugar de clareza, de cuidado e principalmente de respeito também pelos outros, você vai conseguir sustentar e pagar esse preço pela sua escolha. E aí esse preço ele não fica tão alto assim, porque você faz de um lugar, de um estado interno de paz, de um estado interno de maturidade. Faz sentido para vocês? Porque o contrário também pode acontecer. Eu posso resolver colocar um limite na minha vida, eu posso resolver fazer uma escolha, sair dos padrões que as pessoas estão acostumadas a me ver. Só que se eu faço isso a partir de um lugar de raiva, de arrogância, né, de me achar melhor que os outros, de um lugar de vingança, isso não tem um bom efeito, nem na minha vida, nem na vida dos outros. E aí, esse preço sim se torna alto. Percebo que é do lugar que eu faço o movimento é que vem a consequência e vem o peso, né, de sustentar a minha escolha, a minha mudança. Então, o convite é a gente talvez olhar para a nossa vida e perceber os movimentos que a gente tem feito de mudança, né? Porque quando nós estamos num caminho de autoconhecimento, a própria meditação, ela nos leva para um estado de paz, para um estado de neutralidade, de silêncio. E a partir desse lugar de neutralidade, de silêncio, de apaziguamento, eu começo a perceber muitas coisas na minha vida. E começo a fazer um caminho de mudança, começo a escolher as coisas melhores, começo muitas vezes a buscar um caminho de cuidar de mim. E isso pode sim incomodar os outros, pode desagradar os outros, porque às vezes eu quero ficar mais introspectiva, eu quero cuidar mais de mim, e isso pode causar um certo incômodo no externo. Só que se eu faço isso deste lugar de posicionamento interno, da paz, do amor, da compaixão, do respeito, por entender que este é o meu caminho e pode não ser o caminho que o outro está acostumado, isso tem um bom efeito e esse preço de sustentar a minha escolha, ele se torna fácil, vamos dizer assim, de sustentar, se torna mais leve de sustentar, né? Talvez a minha consciência fique pesada, como eu disse, fique desconfortável, parece até que eu tô fazendo algo errado, mas a minha vida começa a ficar leve. Mas se eu resolvo mudar, não, agora eu vou mudar tudo, e se eu faço isso para querer provar algo pro outro, se eu faço isso a partir de um lugar interno de raiva, né, como a gente disse agora há pouco, se eu faço isso para me vingar, se eu faço isso de um lugar de arrogância interna, aí sim vai ficar, a minha vida não vai ser leve.
né? A minha vida ela vai se tornar talvez mais pesada, porque eu vou estar desconfortável também por dentro, né? Eu vou estar desconfortável por dentro e causando desconforto pro lado de fora. E talvez isso seja o que a gente disse ontem sobre alimentar os lobos, né? Qual lobo eu estou alimentando? Eu tenho os dois dentro de mim. Então, quando eu faço uma escolha de mudar, quando eu faço uma escolha de sustentar a minha vida, eu tenho que saber o que eu estou alimentando dentro de mim. E eu posso escolher. Nós temos esta escolha de alimentar aquilo que vai sustentar o meu caminho, que vai sustentar a minha vida. E o convite é que a gente possa escolher de um lugar de maturidade. Porque aqui também a gente não está para falar, não, vá por este caminho, vá por aquele caminho, este é o melhor caminho. Claro que a gente sabe, como adultos, que a gente sabe qual é o bom caminho. A gente sabe aquilo que nos faz bem e também tem um bom efeito na vida das pessoas, dos ambientes que a gente está. Mas a gente precisa fazer essa escolha a partir do nosso estado interno, do nosso adulto, né? Não tem como, por exemplo, eu vir aqui e falar, faça assim que é o certo. Para mim, este pode ser o certo, para você, uma outra forma pode ser o certo. Certo? Então, o convite hoje é pra gente refletir se a gente tem sustentado o preço das nossas escolhas, se as nossas escolhas, direcionamentos de vida, elas estão sendo feitas a partir deste lugar interno de respeito por si mesmo, pelo outro, se a gente tem dado um bom lugar no nosso coração para as nossas escolhas, tem dado um bom lugar também no nosso coração para as pessoas que muitas vezes a gente não quer mais conviver com alguém. Acontece muito isso, né? Esse é um bom exemplo. Muitas vezes a gente pode ter convivido a vida inteira com alguém e talvez, né, por consequências da vida, por acontecimentos, a gente percebe que aquilo já não faz mais bem estar convivendo com as pessoas. Mas eu posso escolher me afastar da pessoa. Mas eu posso dar um bom lugar para ela também no meu coração, né? A partir do bom lugar no meu coração, eu posso criar uma distância saudável fisicamente, né? Não preciso mais ter ela perto de mim, né? Convivendo no meu ambiente, mas eu faço isso dando um bom lugar para ela. Até aqui foi bom, existiu aprendizado. Eu te dou um bom lugar, mas a partir daqui eu sigo fazendo diferente e talvez não preciso mais conviver tão próximo assim, se isso já não me faz tão bem. E aí eu escolho sustentar e pagar o preço deste lugar, talvez de não agradar porque eu estou me afastando, né, de uma situação ou de uma pessoa. Certo? Então vamos olhar para isso, refletir sobre isso. Se eu tenho sustentado o preço das minhas escolhas. E se eu tenho feito essas escolhas a partir de uma postura interna de paz, de um posicionamento de maturidade, de responsabilidade, usando o meu poder pessoal. E vamos meditar, então, sustentando nossas escolhas com consciência. Vamos sentar confortavelmente, alinhar nossa coluna, solta um pouquinho seus ombros para relaxar. Se você preferir manter os seus pés no chão, com as suas mãos repousando sobre suas pernas, ou sentar com as pernas cruzadas assim, na posição de lótus do índio. Respire profundamente. Nesse movimento também feche os seus olhos, se for confortável para você. Isso também é uma escolha. O ato de fechar os olhos nos remete a olhar para dentro de nós. E tome uma respiração profunda pelo nariz. Perceba o ar entrando. E solte pela boca. E deixe que todo o ar saia, levando embora as preocupações, as tensões e tudo aquilo que não é necessário para este momento. Vá permitindo que a sua respiração encontre um ritmo natural, calmo, profundo. E que a sua respiração vá permitindo que você esteja presente aqui, agora.
Imagine, visualize, sinta que você neste momento caminha para o seu lugar de paz, para o seu lugar seguro. Vá nesse momento para o seu lugar de paz. Você sabe qual é o seu lugar de paz. Talvez seja um lugar perto do mar, uma montanha. Talvez o seu lugar de paz seja uma floresta, um belo jardim. Um lugar onde exista uma memória afetiva de paz. Ou simplesmente o seu lugar de paz seja um espaço cheio de luz. Permita-se neste momento estar neste seu lugar de paz, no seu espaço sagrado de paz. Sinta como é esse ambiente. Sinta o silêncio desse lugar de paz. Sinta a temperatura, os cheiros desse lugar de paz. Talvez um cheiro de mar, talvez um cheiro de vegetação, talvez um perfume de flores. Sinta a segurança que esse espaço te traz. E nesse lugar de paz, nesse momento, no seu lugar seguro, convide para estar com você o seu anjo. Convide Deus para estar com você, o seu guia, o seu mestre. Convide o ser de luz que te acompanha para estar com você no seu lugar de paz. Sinta o toque dele na sua cabeça e no seu coração. E sinta que esse toque de luz preenche todo o seu ser. Permita sentir esse estado de paz, esse estado de luz. E neste seu lugar seguro, amparado pelo seu mestre, por Deus, pelo seu anjo, permita nesse momento que venha à sua mente uma escolha que você já fez e que precise sustentar a partir do amor. E observe se existe algum desconforto em você em sustentar essa sua escolha. Apenas reconheça, sem julgamento. E levando agora a sua atenção para o seu coração, para o centro do amor. Sinta, imagine que no seu coração existe uma luz rosa claro, que a partir do seu coração emana amor. E no seu lugar de paz, amparada pelo seu ser de luz, pelo seu mestre, pelo seu anjo, por Deus, você permite que essa luz rosa vá se expandindo a partir do seu coração.
Que essa luz rosa vá te envolvendo, vai envolvendo esta situação, essa escolha, e vai trazendo a luz do apaziguamento. Essa luz rosa vai dissolvendo qualquer desconforto, qualquer tensão e transformando esta situação com a luz do amor. E você pode sentir no seu coração essas palavras. Eu nutro minhas escolhas a partir da paz. Eu alimento as minhas escolhas com amor, com compaixão e com coragem. Respire e sinta essa força do amor em você. E sentindo a força do amor em você, permita que ela se expanda por cada célula do seu ser, por todo o seu corpo. Permita que essa luz do amor se expanda para além do seu corpo físico. Que essa luz do amor se expanda para todas as situações, relações, pessoas com as quais você se relaciona, com as quais você convive e que precisa deste lugar de amor para todas as áreas da sua vida. Que essa presença amorosa acompanhe as suas escolhas. Respire e permaneça por alguns instantes nesse estado de paz, de contemplação do amor. Respire profundamente. Agradeça por esse momento, pela presença do seu anjo, pela presença de Deus, do seu mestre, do seu guia. Vá se despedindo do seu lugar de paz, sabendo que Ele está em você, que você pode voltar para Ele quando precisar. E aos poucos, vá tomando consciência do seu corpo, vá percebendo o ambiente onde você está nesse momento, vá despertando o seu corpo, movimentando os seus pés, movimentando os seus ombros, suas mãos. Respire profundamente. Quando você estiver pronto, abrindo seus olhos, voltando para aqui agora e trazendo esse belo estado de amor com você, para que esse belo estado de amor sustente as suas escolhas. Nem sempre é confortável, mas a partir deste lugar, dessa postura de amor, é possível. Todos bem? Muito bom. Deu até um quentinho no coração, né? Essa luz rosa. Muito bom. Uma boa noite, um bom finalzinho de fim de semana para todos. Amanhã seguimos aqui. Bom revê-los. Gratidão. E até mais.